Olá, web espectadores, muito bem-vindos novamente. Hoje o nosso tema é sustentabilidade. Nós estamos aqui com os nossos convidados muito especiais, autoridades nesse tema, que é o Carlos Leite e a Isabela Menezes. Agora eu vou apresentar para vocês Carlos, que é um arquiteto, trabalha nessa área há quanto tempo, Carlos? E nessa área que a gente vai falar hoje há 12 anos. Há 12 anos. E é uma pessoa que está vivendo, respirando urbanismo e sustentabilidade. Estou certa? Tá certo. Respirando com prazer. E com muito oxigênio. Espero. Carlos, conta um pouquinho para os nossos web espectadores da tua história. E antes disso, para começar, né, você poderia definir, dar um conceito de sustentabilidade? Peguei você. É que a gente tende a cair no lugar comum, né? Mas eu vou tentar falar do meu jeito, então, puxando para o meu foco, né? Que são falar das cidades, que é onde a gente vive hoje, a maior parte da população do planeta, e como fazer isso com mais sustentabilidade. Então eu diria assim, cidades mais sustentáveis ou sustentabilidade. Nas cidades, que é onde quase todo mundo hoje ou vive ou está indo viver, são cidades mais interessantes e justas, com maior qualidade de vida, né? Nos três aspectos, pilares aí que fazem parte de uma sustentabilidade, vamos dizer, integrada, né? Ou seja, nos quesitos ambientais ou ecológicos, como se queira chamar, financeiros, econômicos, etc., e sociais, né? Uma cidade sustentável ou sustentabilidade na cidade tem que abordar tudo isso, né? Uhum. E como você foi se dirigindo para esse tema, para essa vivência na tua formação? Eu acho que foi meio natural, Beth. Acho que foi andando, né? Andando meio natural e foi crescendo. Você, né, sempre soube que ia trabalhar com arquitetura? Não. Não. Eu, quando saí da escola, eu tinha certeza que eu seria um engenheiro, seguindo a tradição da família, do meu pai, dos meus tios, um politécnico, né? E tentei, quebrei a cara, não gostei, ainda bem que não me conformei, mudei, migrei para arquitetura e lá descobri uma paixão. Não tem ninguém na minha família, não tinha nenhum amigo, nunca tinha imaginado. Então foi uma descoberta fantástica, mas aí me apaixonei, virei um super estudioso. E a partir daí realmente... E aí foi indo, né? Aí uma coisa vai indo, né? Eu acho que tem uma coisa que talvez venha lá desde a nossa mesma época de escola, de Veracruz, que é um pouco a gente dá o direito de experimentar a vida, né? E na vida e com a vida, sem encarar a vida. Contar para vocês que Carlos Leite, né, foi meu colega de ginásio na escola experimental daquela época, Veracruz. Uhum. Muito bom, né? Muito marcante bom nas nossas vidas. E então eu acho isso traz aí uma marca legal, né, bonitinha, assim, de a gente poder encarar a vida sem ser um pacote determinado, fechado, né, e um pouco experimentando. Então acho que a minha carreira foi um pouco isso. Eu faço projetos no meu escritório, de casas, falo com o cliente, enfim, o tradicional de qualquer arquiteto, mas o que mais me mobiliza, que é o que mais toma tempo na minha vida, é falar um pouco hoje das questões urbanas e hoje muito de como a gente pode fazer isso com sustentabilidade, a sério, né? Então assim, a minha formação formal, eu acho que foi acrescida de todas essas vivências, né? Eu fiz aí uma carreira acadêmica, fiz arquitetura e urbanismo, graduação, depois entrei na pós-graduação lá na Rua Maranhão, da FAUSP, fiquei 12 anos lá, mestrado, doutorado, fui morar fora, pós-doutorado, blá blá blá. Pós-doutorado você fez fora? Fiz fora, na Universidade Politécnica. Também em urbanismo? Também em urbanismo, mas aí já era uma coisa mais focada, bem desenvolvimento sustentável, desenvolvimento urbano sustentável. Fiquei um ano lá, dei aula lá, enfim, dessas experiências interessantes. Mas eu acho que a esse pacote formal, nesses últimos 12 anos da minha vida foram aparecendo, e tem aparecido, né, experiências muito interessantes que eu acho que formam a gente também, né? Não é só que a gente vai lá para dar palestra, para passar conhecimento formal de novo. Isso acontece, tem hora que é isso mesmo, né? São conteúdos que
A gente estudou, vivenciou e transmitir de alguma maneira. Né? Mas eu acho que cada vez mais no mundo estão acontecendo coisas interessantíssimas que é uma rede não apenas de tecnologia, de informação e comunicação, rede de compartilhamento de conteúdos, informações, tudo, mas também de que as coisas hoje são mais... Pensa na rede de pesca, que tem aqueles nozinhos e abre, né? São mais de troca, né? Então, algumas experiências que eu vivo hoje, no meu dia a dia, eu diria que até pode ser que eu esteja, no primeiro momento, indo num lugar tal para conduzir um workshop ou dar uma palestra, mas com certeza absoluta, durante aquela vivência, eu saio voltando muito mais do que eu fui, né? Muitas vezes eu aprendo coisas interessantíssimas, inovadoras, que eu desconhecia. Muitas coisas eu acho que hoje acontecem nas cidades grandes, né? Porque a efervescência das oportunidades são muito maiores, as megacidades do Brasil, fora do Brasil, e que a gente vê micropráticas, né? Bottom-up, coisas que vêm de baixo para cima, coisas que a gente no dia a dia vai descobrindo, né? Carlos, a gente tem um movimento, né? O ser humano nasce no campo, nasce envolto, né? A natureza de uma maneira geral, começa a aprender, migra para as cidades, né? Aí tem um movimento de migrar para cá. Hoje em dia existe uma concentração, né? Uma migração... Está errado dizer uma migração desordenada, caótica para as cidades? Ou eu estou falando, por exemplo, eu acho, né, São Paulo sempre me chamou a atenção, em algumas cidades você consegue até saber onde é que você vai chegar pelo próprio distribuição da rua. São Paulo é impossível fazer isso, né? Não sei se é um vício, mas são poucos, eu acho, que cidades no mundo, ou países no mundo, que tiveram as suas cidades planejadas, organizadas no seu urbanismo. E a maioria, estou errada? Não, tá certo. Né? Elas vão se unindo e vão formando um conglomerado, né, de competições, porque se ir para a cidade é algo que tem a ver com o crescimento, até hoje, então, era um crescimento financeiramente ilusório. Né? Assim, na cidade é onde você vai ter trabalho, você vai ter emprego, e que a gente percebe que não é muito isso. Né? Então... Como é que é? Ou não? Você está aí pensando? Fala um pouquinho sobre isso. É complexo, mas de maneira geral acho que é um pouco isso. Né? Eu costumo dizer assim, no século XX a gente cresceu, pisou no acelerador. Né? As cidades, né? A explosão das cidades aconteceu no século XX. Basta pensar em São Paulo, né? Se a gente voltar 100 anos atrás, a virada do século XIX para o XX, São Paulo tinha 200 mil habitantes, né? Era motivo de piada, de chacota dos cariocas, né? E em 100 anos, que é muito pouco tempo na vida de uma cidade, passou a ser a terceira maior megacidade do planeta, 20 milhões, né? Região metropolitana, 25% do PIB, da riqueza do país, maiores universidades, maiores oportunidades de trabalho, educação, universidades, tudo, né? Cultura, então, assim, tudo. Então, o século XX foi o século de as cidades crescerem, né? Hoje a gente vê também, né, além do lado que é positivo, das oportunidades que elas trazem, né, o quanto a gente fez de estrago, o quanto a gente consumiu erroneamente dos recursos limitados do planeta, né, para sintetizar a historinha. Né. Então, o desafio agora nesse momento, eu acho que é com seriedade, isso eu acho que está se fazendo, é um processo, não existe solução mágica que vai acontecer rapidinho, uma receita que vem de Copenhague e se aplica aqui, né? Não existe solução mágica, né? Existe processo. Mesmo, né? Porque culturalmente e regionalmente as pessoas são diferentes. Tudo, né? As pessoas querem, políticos querem, né? Gestores públicos querem soluções mágicas, né? Vamos em 3 anos transformar São Paulo nisso ou naquilo, resolver o problema da mobilidade, não vai, né? Até para a árvore crescer leva tempo. Mas existem processos, existe conscientização, existe mudança de hábito e existe conhecimento, técnica e tecnologia. Eu acho que tem todo esse pacotão junto de coisas, neste momento no mundo, oferecem aí coisas muito interessantes para a gente começar agora a fazer cidades com mais inteligência e mais sustentabilidade. Isto é possível. Eu acho que isso está acontecendo em várias cidades do mundo. Obviamente, como sempre, tem alguns lugares que andam mais rápido, né? A gestão, a participação da sociedade civil organizada já está um pouco mais avançada, etc. Mas eu acho que as coisas estão andando. Eu sou um otimista, eu gosto muito da cidade, sou um apaixonado, né?
E as cidades nasceram porque elas são interessantes, porque as pessoas se encontram, fazem todas as trocas, de tudo, né, nas cidades. E as mais interessantes do mundo ainda são isso, né? E isso tem um ponto interessante, que eu acho que é uma lição interessante que a gente em São Paulo, nas cidades brasileiras, na verdade, se esquece um pouco, né? A riqueza das cidades, a força, o mais interessante delas é vivê-las, vivenciá-las, né? Nas nossas cidades hoje, cada vez mais, a gente tem visto as pessoas viverem dentro dos seus condomínios fechados, murados, morrendo de medo. Uma insegurança muito da grande. cidade e andando em carros fechados, blindados, para ir fazer o seu lazer dentro de caixas fechadas, blindadas, chamadas shopping centers. Na hora que isso acontece, a cidade morre, né? Basta lembrar, né? Essa mesma classe média que vive aqui assim, quando vai para Paris, para Barcelona, para Nova York, está nas praças, no Central Park, nas ramblas, nos parques, nos metrôs, vivendo a cidade, se esbarrando nas pessoas, né? Ricos, pobres, negros, brancos, todos, né? Então, isso é a cidade, né? E literalmente, gente, morre, né? O Carlos usou um termo com essa figura de imagem. Pensem, né, que hoje os inchaços maiores são os hospitais. As pessoas estão adoecendo muito, né? As cidades estão propiciando aquilo que você está vivendo, né, em diversos lugares, no trânsito, assim, o estresse absoluto. Por quê? Porque realmente falta comunicação, né? Falta compartilhar, falta vivenciar todas essas experiências que essas possibilidades das cidades, teoricamente, deveriam estar proporcionando, né? Então, eu acho que o desafio hoje, né, nesse momento, é a gente resgatar, eu acho, qualidades nas nossas cidades brasileiras, nas grandes, que elas já tiveram e que elas podem voltar a ter, né? E que elas estão, essas qualidades de vida urbana, obviamente, com ingredientes de qualidade, com mais áreas verdes, né, reciclagem de coisas, etc., matriz energética mais limpa, enfim, tem um pacotão de coisas aplicáveis, mas eu acho que voltar a fazer as pessoas viverem e curtirem as cidades, nas ruas, nas praças, nas calçadas, saírem de casa e saírem dos lugares fechados, é uma coisa urgente, né? A semana retrasada eu estive em Heliópolis conduzindo um workshop com alunos de mestrado meus do Mackenzie, da Escola Parsons de Nova York e de Amsterdã, né? E no final do primeiro dia que a gente andou lá na comunidade, o dia inteiro andando, dois alunos meus estavam conversando com dois holandeses no final da visita, espantados com um fato que na verdade não deveria causar espanto, mas causa hoje em dia nos paulistas, nos brasileiros, né? E não nos holandeses e nem nos americanos de Nova York. Que era o seguinte que eles estavam dizendo, os dois meus alunos lá do Mackenzie. Aqui em Heliópolis, todo mundo se conhece, aqui nessas ruelas. Né? Isso é muito interessante. É muito interessante. Por quê? É uma pequena cidade, né, desfavorecida, faltando um monte de coisa, um monte, né? É um território informal, falta tudo, né? Mas a comunidade compartilha coisas, né? Ali, elas se conhecem, né? Se conhecem, eles estão na rua, eles trocam coisas, você cuida do meu filho enquanto eu estou na escola, eu te emprego, eu puxo o cabo aqui, não sei o que, você pega a internet na tua casa, tudo se compartilha, todo mundo se conversa, todo mundo se conhece, as pessoas não estão fechadas nos seus casulos, condomínios fechados, né? Então, até mesmo porque aí existe até uma administração e uma política própria dos lugares, né? Existem as regras próprias desses lugares. Mesmo que informais, né? Totalmente informais. Totalmente informais. Eu nem sei se são, eu não chamaria de regras, mas existe um modo de vida, um modus operandi, né? Então, assim, eu vi ali no olhinho dos meus alunos, né, típicos, né, classe média, estudando Mackenzie e tal, arquitetos, que a surpresa quase com inveja, né, bonita de ver ali, né? Naquele olhinho que ficou admirado, né? E você vê que é uma coisa que é surreal pensar que as cidades nasceram para ser isto mesmo, né? E as pessoas em Nova York, o símbolo máximo, talvez, de hoje em dia, a cidade mais famosa do mundo, tem isso ainda. Ricos e pobres, pegando o metrô e andando no Central Park. Um minutinho mais e a gente vai conversar mais e saber mais dessas experiências que o Carlos tem muita para nos contar. Até já.
Gente, é tão rico, né, você poder ouvir pessoas que têm vivências e coisas novas para contar, que são boas, que são verdadeiras e que partem do concreto. Muitas das coisas a gente já falou aqui em outras vezes, né? É interessante observar que profissionais de sucesso, como o Carlos, por exemplo, né, vivem coisas que são a união daquilo que a gente pensa sobre aquilo que a gente vive. Né? E Carlos, essa é uma experiência que você estava contando no bloco anterior, muito intensa, né? De onde as pessoas, pela sua própria necessidade de vivência, concretizam alguma coisa, fazem alguma coisa, né? Que tem uma repercussão no olhar de quem está de fora. Então, assim, seus alunos chegam e podem constatar algo, né, que há uma expectativa e talvez até um pessimismo de que isso não possa existir mais. Ou um desconhecimento, porque talvez nestas gerações ainda não tenham vivido. Né? Eu sempre costumei dizer, eu acho que não sei se você observa isso, quando eu dava aula, principalmente em faculdades, ou fazia palestras, tal, eu via e dizia assim, olha, essas pessoas aqui são do interior. Você tem essa vivência? Por quê? Porque muitas vezes, quando se vive em cidades do interior, as pessoas se olham mais, falam mais. Né? As grandes capitais estão perdendo, infelizmente, isso dia a dia. Concorda? Eu concordo em parte. Porque eu também vou aproveitar, assim, eu não quero também assim, mistificar, como que eu vou dizer assim, eu não quero, uma coisa não exclui a outra, é isso que eu quero dizer. Eu não quero fazer criar um novo mito. Criar um mito de que o único lugar interessante, a única receita do sucesso é a pequena cidade, né? Onde todo mundo se conhece e tal. E não é verdade, né? Não, mesmo porque isso tem os seus problemas, né? Tem. Então, acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu preferiria dizer assim, a historinha que eu contei de Heliópolis, que é um lugar que eu costumo ir todo ano, com alunos, com estrangeiros, etc. E eu sempre aprendo muito. É o seguinte, Heliópolis só existe porque São Paulo existe. Heliópolis é uma antiga favela, hoje num processo, em 30 anos de urbanização, com histórias e relatos e cases interessantíssimos, apesar de todos os problemas que faltam, de qualidade de vida, moradia, saneamento, infraestrutura, não tem nenhum verde. Não quero mistificar também, né? Que legal ir pra lá, descobrir uma história interessante, meus olhinhos brilharam o olhinho, né? De jeito nenhum. Acho que o que mais importante na sua fala é o como se aproveita o bom aonde, né? Possivelmente o preconceito, né, e os estigmas diriam aqui não existe. Existem diversos problemas, mas o fundamental é estar olhando, né, com esse outro olhar. Sem dúvida. Mas o que eu estava querendo dizer é assim, Heliópolis, com 100 mil habitantes, só existe porque faz parte de uma mega cidade de 20 milhões de pessoas. Né? As coisas, ao longo do século XX, cresceram juntas. Né? Então, assim, o que eu costumo dizer assim, você acha grandes cidades, né? Nova York talvez seja o exemplo máximo, mas você pode ver outras, interessantíssimas, com enorme qualidade de vida, as pessoas nas ruas, além de indicadores palpáveis em termos de sustentabilidade muito concretos, né? Barcelona tem um gradiente verde na sua cidade inteira, com 3 milhões de habitantes, impressionante, né? Barcelona tem as pessoas andando nas ruas, nas praças, nas amplas 24 horas, né? É a cidade do espaço público por excelência. Então são indicadores invejáveis, né? De uma grande cidade, de grandes cidades. Então, ou seja, nas pequenas e nas médias cidades nós podemos e devemos voltar a ter no Brasil atratividade. Elas devem voltar a ser oportunas. E eu acho que elas estão voltando a ser, né? Mas o que eu estou querendo talvez dizer é o seguinte, as grandes cidades explodiram ao longo do século XX porque elas traziam oportunidades. Né? Elas podem continuar a ser oportunas, né? Desde que a gente agora consiga não apenas crescer, pisar no acelerador, mas começar a criar como fazê-las mais interessantes e mais sustentáveis. Isso vale para todo mundo, né? Eu acho que para uma classe, para uma parte da população de São Paulo que hoje só vive nos lugares mais fechados, os condomínios e os shoppings e o aeroporto e os carros blindados, portanto deixa de vivenciar a cidade, mas vale também para que a gente traga
com mais inclusão, um monte de gente que está aí à margem, né? Então é o pacote inteiro. Porque existe hoje já um monte de pesquisas e coisas interessantes que eu acredito, porque vejo pelo mundo todo, que é o seguinte: as cidades mais interessantes no mundo hoje são as cidades que são oportunas para vários tipos de acontecimentos, que muitos autores chamam, sendo um pouquinho acadêmico agora, de emergência da classe criativa, da economia criativa, da cidade criativa, né? Isso, de novo, a gente vai ver em Londres, que é uma cidade gigante, 8 milhões e meio de pessoas, onde talvez mais exista hoje essa emergência dessas oportunidades criativas, que são uma face aí acho que do desenvolvimento profissional e econômico no século XXI muito diferente da cidade fordista, industrial, lá de 100 ou 50 anos atrás, né? Os serviços avançados, as pessoas terem outros modos de vida, com horários mais flexíveis, trabalhando em casa, usando a internet, os computadores, as redes, então, e inventando até coisas, empreendimentos pequenos, grandes, profissões, misturando profissões, encontrando gente que, de novo, são muito interessantes, são muito contemporâneas, são do século XXI, são negócios muitas vezes mais ligados à chamada economia verde, portanto, negócios mais interessantes, mas que só acontecem nas grandes cidades, porque aqui que tá bombando, para usar o termo aí da moda, tudo isso, né? É meio a história do Vale do Silício, que todo mundo quer replicar, né? Que é o quê? Todo mundo que trabalha numa única, ou basicamente numa frente de trabalho muito parecida, vivendo no mesmo território, né? Então, eles se competem entre si? Sim, mas eles cooperam entre si, né? O cara do Google sai, encontra do HP, e dali tomando café, se encontrando, sai um terceiro negócio, né? Então, essas historinhas hoje são interessantes. De novo, elas podem ser grandes, podem ser pequenas, podem estar em Heliópolis, em Paraisópolis. Eu acho que o que você, de uma maneira muito vivencial, coloca, né? Assim, hoje nós vivemos peguemos São Paulo como um exemplo, onde nós quase não respiramos mais, né? Aliás, hoje já está extremamente seco, né? A garganta, a gente tem ficado uma incidência de doenças muito grandes. Quer dizer, os problemas são homéricos, Porém, eu acho que o que você traz, e eu queria resgatar um pouco isso em síntese, é dizer assim, olha, a saída é multidisciplinar. A saída é estar olhando, né, no conjunto e todos participando dessa mudança. Essa seria mesmo a saída para uma cidade como... Tem outras, mas acho que São Paulo é um bom exemplo disso, né? Assim, não dá para esperar o governo, né? Não dá... Esse é o ponto. Esse é o ponto. Acho que você pegou bem. Esse é o ponto. Ir além dos governos, né? Não dá mais para esperar. E eu acho, de novo, né? Em São Paulo já existem hoje um monte de iniciativas e movimentos em rede interessantíssimos, né? E se a gente olhar de novo o que se chama aí as campeãs de sustentabilidade urbana, as cidades que mais têm conseguido se reinventar, isto é uma condição básica. A sociedade civil, está sabendo ir além dos governos, né? Nós vivemos uma época de wiki, de compartilhamento, de troca, de tudo, né? E isto vale para discutir a sua rua, o seu bairro, a cidade que você vive, né? Então eu acho que não se exclui, né, o governo formal, né? E a gente tem que cobrar competência, seriedade, menos corrupção, são coisas seríssimas nesse país, né? E que engolem todo mundo, né? Mas não dá para ficar só esperando isto, né? Eu acho que, de novo, olhar para fora e olhar aqui mesmo também. A gente vai ver isso acontecendo, e isso eu acho que é uma imensa novidade também deste século, né? E isto traz resultados concretos, é muito bonito e interessante de ver, né? Conta alguns casinhos pra gente, assim, um popurrí de casos aí, assim. Que eu acho que o que falta muito, sabe, Carlos, é assim, as pessoas saberem que isso existe, que é real, né? Que ela não está, assim, olha, as pessoas só pensam, não, as pessoas fazem. As pessoas fazem, As pessoas estão fazendo, e eu acho que as pessoas estão fazendo em vários lugares com capitais educacionais e financeiros muito diversos. Em Heliópolis você vai achar lideranças que estão lá brigando há muito tempo por tudo básico, habitação, onde morar melhor, dignamente, mas que de repente encontrou por uma demanda real a oportunidade de reciclar materiais de construção que se faz lá,
esse troço cresceu, achou hoje subsídio para financiar, a prática cresceu, eles já reusam o material nas próprias construções e virou uma prática hoje reconhecida pela Fundação do Al Gore. A pessoa que criou isso vai ser recebida lá. E por causa disso, isso dá visibilidade, se publiciza e, portanto, se replica lá fora e aqui. Então é bom, né, também para isso. Poder se replicar, né, para não ficar de novo na questão do indivíduo totalmente sustentável verde, né. Isso eu não acredito muito. Eu acho que para pensar macro, eu penso macro sempre, né, eu sou um urbanista de São Paulo, 20 milhões, né. Eu acredito muito nas coisas que a gente consiga, de certa maneira, sair do individual, né? Então essa história aí que é lá do Paulinho em Heliópolis é bonita porque ela ganha uma dimensão de participação coletiva lá dentro e ela ganha uma publicização que vai se replicando para outras comunidades parecidas, né? E podemos pegar talvez um extremo oposto de um lugar riquíssimo, um dos lugares onde os problemas mais urgentes do mundo já foram resolvidos, né? Que é Copenhague, né? E que, de novo, tem uma prática muito bonita, que é a Case hoje, comentado por todo mundo que estuda cidades sustentáveis, que é a cidade que mais se usa bicicleta no mundo, né? E que começou por uma iniciativa pequena de alguns, liderado por um arquiteto aficionado por ciclismo, que se chama ainda um senhor, deve estar com 80 anos, Yangel, e que quando começou essa historinha, tentar levar a bicicleta para Copenhague, toda a mídia caiu de pau dizendo que Copenhague não era Itália. Nós temos um clima aqui completamente adverso às pessoas estarem nas ruas e nós não somos lá mediterrâneos, né? Ficou famoso isso. Copenhague não é a Itália, né? E no entanto, depois de 10 anos de tentando, as pessoas mudam o seu hábito, né? 35% das viagens são de bicicleta nas ruas de Copenhague. E acho que isso está se passando até para viagens mesmo, né? Para viagens até não só intergalácticas, aí eu ia brincar, porque nós temos agora em São Paulo isso também, né? Já como uma tentativa. Mas eu vou prometer para vocês que nós vamos trazer de novo o Carlos aqui e eu vou pedir nesse momento para você fazer as suas últimas considerações, Carlos, para a gente dar o fecho aí, o que você poderia estar dizendo aos nossos web espectadores sobre esse tema para estar trazendo eles um pouco mais para essa realidade de que existe isso como um fato. Olha, eu acredito que hoje as coisas se somam e não se excluem, né? Nós estamos falando para web espectadores, que portanto estão vendo a gente através de uma coisa não física, né? Em alguma forma de interação, né? Pode ser no monitor, pode ser no iPhone, né? Mas isso não exclui uma coisa que eu acho que é fantástica e que hoje faz a diferença. As pessoas têm que viver as cidades, né? Portanto, eu espero que as pessoas vejam a nossa entrevista andando pelas ruas, de iPhone na mão, né? Mas vivam a cidade, vivam as ruas, pobres, ricas, difíceis, com mais verde, menos verde, porque aí a gente vai junto, cresce junto, compartilhar e crescer junto e batalhar por cidades mais justas e mais sustentáveis. Muito obrigada. O prazer foi meu. E vocês ficam aí, porque nós já voltamos com a Isabela falando mais sobre sustentabilidade.